Sabe quando a gente olha para um gráfico e vê aquelas subidas e descidas, quase como uma montanha-russa? Hoje a gente vai ver que a matemática tem uma ferramenta incrível para mapear exatamente isso. Vamos mergulhar nas derivadas para entender como elas nos ajudam a achar cada pico e cada vale. Então, a grande questão é essa, né? Como a matemática consegue, com uma precisão quase cirúrgica, apontar o ponto mais alto de uma montanha num gráfico ou o fundo de um vale? A chave para esse mistério todo está numa coisinha chamada derivada. E para encarar esse desafio, a gente precisa ter as ferramentas certas na mão. Então, antes de mais nada, vamos montar o nosso kit de sobrevivência no mundo do cálculo. São 3 regras de derivação fundamentais. Com elas, a gente vai estar pronto para analisar a inclinação de, praticamente qualquer função por aí. A primeira da lista é a regra do produto. O nome já entrega, né? A gente usa ela quando tem 2 funções se multiplicando. A lógica aqui é que a mudança total é uma combinação da mudança de cada pedaço. Por isso a fórmula é assim, meio que um toma lá da cá. Deriva a primeira e multiplica pela segunda normal, e depois soma com a primeira normal multiplicada pela derivada da segunda. Parece um trava-língua, mas na prática é bem direto. Bora ver como isso funciona na prática. Pega essa função aqui, 3x³ menos 1, multiplicando o famoso e elevado a x. Tá na cara, né? São 2 funções diferentes se multiplicando. Um caso perfeito para nossa regra. Beleza, aplicando a regra. A derivada da primeira parte, o 3x³ menos 1, dá 9x². Já a derivada do e elevado a x é ele mesmo, e elevado a x. Super fácil. Agora é só montar o quebra-cabeça usando a fórmula. E pronto, chegamos nesse resultado aí. Simples, né? Próxima ferramenta do nosso kit, a regra do quociente. Essa é para quando uma função está dividindo a outra. A fórmula até parece um pouco quando o produto, mas tem uma pegadinha. A gente subtrai em vez de somar. E tem mais. Tudo isso é dividido pelo termo de baixo ao quadrado. É como se a gente estivesse ajustando a conta pelo efeito que a parte de baixo causa. Para exemplificar, vamos pegar a função seno de x dividido por x mais 2. Um exemplo clássico, de livro mesmo, para usar a regra do quociente. E olha só como a aplicação é metódica. Primeiro, a gente deriva o de cima, que dá cosseno de x, e multiplica pelo de baixo, que é x mais 2. Daí, subtrai o de cima, seno de x, vezes a derivada do de baixo, que é simplesmente 1. E no final, a gente joga tudo isso sobre o de baixo ao quadrado, certinho seguindo a receita. E para fechar nosso kit, a cereja do bolo, a regra da cadeia. Essa aqui é a especialista em resolver funções compostas. Sabe aquelas funções tipo boneca russa, uma dentro da outra? A ideia é derivar de fora para dentro. Primeiro a gente deriva a função de fora, mas sem mexer na de dentro. Depois, multiplica tudo isso pela derivada da função que estava lá dentro. É como descascar uma cebola, camada por camada. Vamos pegar um exemplo aqui. O logaritmo natural de um polinômio. A função de fora, a casca, é o logaritmo. E a função de dentro, o recheio, é o polinômio x³ mais x mais 1. Então vamos lá. A derivada da função de fora, do ln, é 1 sobre o que está dentro dele. Nesse caso, 1 sobre o nosso polinômio. Depois, a gente multiplica isso pela derivada do que estava dentro, que é 3x² mais 1. Juntou tudo? Tá aí o nosso resultado final. Pronto! Kit de ferramentas completo. Agora a gente está preparado para a missão de verdade. Chegou a hora de botar tudo isso para funcionar e, finalmente, caçar aqueles picos e vales que a gente falou lá no comecinho. E a melhor parte é que a gente não precisa sair atirando no escuro. Existe um método, um passo a passo certinho para achar esses pontos. É tipo uma receita de bolo. Se a gente seguir direitinho, não tem erro. O resultado sai perfeito. Essa receita tem nome e sobrenome. É o teste da segunda derivada. São 4 passos que não só nos mostram onde estão os candidatos a picos e vales, mas também nos dizem com toda certeza quem é quem na história. Ok, chega de papo, né? Vamos ver isso funcionando na prática. A gente vai pegar uma função de verdade e seguir esse método do começo ao fim. O nosso desafio é esse aqui então, encontrar os pontos de máximo e mínimo locais dessa função. Olhando assim, ela pode até assustar um pouco, mas calma, com o nosso método a gente vai desmontar esse problema pedacinho por pedacinho. Primeiro passo, calcular a primeira derivada. Ela é o nosso inclinômetro. Diz pra gente qual é a inclinação da curva em qualquer ponto. E onde estão os picos e vales, exatamente onde a inclinação é 0. Então, a gente pega essa derivada e iguala a 0. Resolvendo a equação, a gente encontra 3 pontos suspeitos, x igual a 0, x igual a 1 e x igual a 2. Esses são os nossos pontos críticos. Próximo passo.
calcular a segunda derivada. Pensa nela como se fosse a derivada da derivada, ou seja, ela mede a taxa de mudança da inclinação. É ela que vai nos dar a pista final para saber se um ponto crítico é um pico ou um vale. E agora vem a hora da verdade, o teste. A gente pega cada um dos nossos pontos críticos e joga dentro da segunda derivada. Olha só que interessante. Para x igual a 0, o resultado deu 2, um número positivo. Para x igual a 1, deu menos 1, negativo. E para x igual a 2, deu 2 de novo, positivo. E é aqui que a mágica acontece. O sinal do resultado da segunda derivada conta tudo pra gente. Se o resultado é positivo, significa que a curva ali tem a concavidade para cima, tipo um sorriso ou um vale. Então, é um ponto de mínimo. Se o resultado é negativo, a concavidade para baixo, tipo uma cara triste, ou o topo de uma montanha. É um ponto de máximo. Simples assim. Ufa! A gente viu as regras, aplicou o método, resolveu o problema, mas... E aí? O que a gente tira de tudo isso? Qual é a grande ideia por trás dessa matemática toda? A verdade é que as derivadas são muito mais que um monte de fórmula para decorar. Elas funcionam como uma lente de aumento super potente. Com elas, a gente consegue enxergar a alma de uma função, sabe? A gente vê como ela se comporta, qual é a forma dela e revela todos os seus segredos, as inclinações, os picos, os vales. E isso tudo nos leva a uma última pergunta para a gente pensar um pouco. A gente viu como achar picos e vales num gráfico. Mas e no mundo real? Pensa em otimizar o lucro de uma empresa. Isso é achar um máximo. Minimizar o custo de produção é achar um mínimo. Encontrar a melhor rota para um avião, a dose certa de um remédio. Onde mais esses extremos que importam estão escondidos por aí? A matemática nos deu a ferramenta. A grande questão agora é para onde mais a gente pode apontar essa lente.